Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras. Esse é o nosso primeiro episódio, então eu queria introduzir um pouquinho para vocês o que é a Galeria Veras, né? A galeria é um espaço que vai abranger profissionais da área da saúde e também temos 2 salas para local. Então, tanto essa sala de podcast, tanto a sala de treinamento, né? Então, esse é um dos nossos maiores patrocinadores nesse momento. E aí, quem que eu trouxe nesse primeiro episódio? Eu trouxe um cirurgião dentista que ele é muito ativo nas redes sociais e uma das coisas que mais me chama a atenção é, além do cuidado que ele tem com os pacientes, o instituto que ele tem de treinamentos. Então, eu trouxe aqui José Veras. Muito obrigado por ter vindo, José. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Então, eu sou José Veras, sou cirurgião dentista e também faço parte, né, aqui da família da Galeria Veras, de acompanhar esse espaço maravilhoso aqui em Parnaíba, aqui na São Sebastião, que inclusive morei, né, grande parte da minha primeira infância aqui nessa casa da galeria e tá sendo uma alegria. Na hora que vocês falaram que vocês iriam fazer esse podcast, eu já tava me coçando para poder vir, que sempre era um sonho, assim, né? A gente sempre olha, assim, os profissionais e a gente fica com vontade, né, de participar desse tipo de conversa. Sempre achei muito legal. Muito bacana, José. Me conta um pouco, por que tu escolheu a odontologia? Bom, a odontologia foi o seguinte, eu não escolhi ser dentista, eu nunca sonhei em ser dentista. Eu sempre busquei... eu terminei meu ensino médio, aí depois do ensino médio tentei 4 vezes na medicina, não consegui nenhuma. E eu acredito que eu decidi ser dentista naqueles 3 dias de SISU, né? Que eu olhei... Eu decidi que eu não iria mais estudar fora, porque eu fiz pré-vestibular aqui em Parnaíba, depois eu fui para Teresina, tive a oportunidade de conhecer São Paulo, na casa da minha tia. E aí, de tentar várias vezes, não consegui, né, o que eu estava planejando para mim, eu resolvi abandonar o barco. Dessa vontade que eu tinha e me permitir fazer outra coisa, né? E aí eu já entrei na faculdade já com um pouco mais de cabeça. Eu fui o segundo mais velho da minha turma, né? Entrei ali já com uns 23 anos, enquanto o pessoal tava ali entrando já com seus 18, 17, 16. E aí foi isso. Bem no dia do SISU, era o curso da área da saúde que eu mais me identifiquei, que tinha aqui na cidade de Parnaíba, ali na UESP. E resolvi, né, participar ali daquele curso. Foi muito complicado, a gente pegou 2 greves e uma pandemia. Eu me formei no mesmo tempo da medicina, né? Nossa. Foi aí 6 anos de formação. Passei ali 1 ano parado. E aí a gente foi se descobrindo. Acredito que o momento da pandemia foi muito importante, né? Que eu acho que a gente dentro de casa, a gente vai descobrindo, assim, outras habilidades, né? Que já aflorou a parte que realmente me apaixonei da odontologia, né? Que foi durante a pandemia. Foi uma luta, né, José? Eu acompanhei um pouco desse seu processo. Eu não lembro se era durante a pandemia mesmo, mas eu acompanhei enquanto tu nem tinha se formado ainda. Tu já estava empreendendo dentro da faculdade. Como é que foi isso? Onde é que veio esse estalo? Foi assim, durante a pandemia, a UESP parou, né? Eu passei um ano parado. E aí, tipo assim, eu já tava com 23, já tava com 24, aí já não é... Tipo assim, quando você já chega assim nessa idade, já tem algumas cobranças, né? Que quando você é mais novo, você não tem. Quando você já tem 24, você já começa a ver colegas da sua idade já se formando, você já consegue ver ali as pessoas da sua idade já montando ali suas coisas, fazendo ali a sua vida. E aí, eu comecei lá na pandemia e eu sempre ficava procurando, né? Na odontologia, coisas que me dessem satisfação, áreas que me dessem satisfação, principalmente financeira, né? Porque sempre gostei muito de trabalhar e eu sempre gostei dessa correria de empreender, dessa coisa assim mais autônoma, né? De realmente... Eu nunca busquei salário, né, da minha vida, aquela coisa fixa. Eu acredito que o massa mesmo é você não saber quanto que você vai ganhar no fim do mês, né? Você ser totalmente dependente do que você vai conseguir produzir, que aí a sua mente aflora.
Você começa a pensar em N formas de estar fazendo aquilo acontecer, né? E uma dessas formas foi que eu comecei a ver uma live no período da pandemia. Antes eu tinha na minha cabeça que eu ia ser cirurgião bucomaxilo, né? E aí, meio que eu comecei a acompanhar, aí depois eu percebi que não me identifiquei, né, com aquilo naquele momento, né? Hoje eu até comecei, né, uma especialização de implante, estou indo mais para a área da cirurgia, mas naquele momento não tinha batido aquele estalo que a prótese me deu. Que assim que estava na pandemia, eu fui ver aquelas lives que começou a aflorar, aflorou muito curso digital e aflorou muita live durante a pandemia. Eu acabei entrando nesse barco. Imagina, 1 ano parado você dentro de casa, né? E aí eu fui começar a ver um dentista que eu falo com ele até hoje, que é o Dr. Daniel Moreira, um cara eu nunca conheci pessoalmente, né? Um cirurgião dentista de... Eu não lembro qual que é a cidade, não sei se é Recife, é daquela parte ali do Nordeste, né? Daqueles estados. E aí ele começou a falar de faceta de resina, de enceramento diagnóstico, começou a falar e eu fui olhar no Instagram dele, eu vi aqueles casos bonitos, aquele antes e depois, eu comecei a ver que ele era técnico de prótese também. Aí meio que eu vi assim, cara, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu quero ser uma pessoa reconhecida pelo que eu faço, eu quero trabalhar, que a pessoa, olha que coisa bonita, né? Só uma coisa aqui no meu olho. Eu queria trabalhar com aquilo, que não tivesse aquela transformação. Nossa, foi José que fez. Aí a partir daquele momento, meio que eu apaguei tudo que estava ao redor. Até aconteceu uma coisa que... No momento que eu estava finalizando o primeiro período de odontologia, você estava ali indo para o segundo, que aí entrou a pandemia. Aí foi um momento que eu finalmente passei em medicina, né? Que eu passei em medicina no FIES, aqui na universidade particular. Só que só cobriu até uma parte, aí a outra não cobria, aí fui ver lá com minha família e não rolava. Mas só que no momento que eu passei, meio que aquilo dali já não me pertencia mais. Era um sonho que eu persegui por 4 anos e quando eu comecei a trabalhar com prótese, já não me pertencia mais a carreira médica, né? Não fazia mais sentido? Não fazia mais sentido e aí eu abandonei. Abandonei de vez, nunca mais quis aquilo. Eu entrei a fundo mesmo no que eu queria, nunca mais procurei nada. Meio que minha vida virou a odontologia e especificamente a prótese dentária, né? Meio que virou... Eu entrei numa bolha, assim, que... Uma bolha boa, né? Uhum. Meio que aquilo dali virou a minha mente e eu não consegui mais me enxergar fazendo outra coisa. Explica um pouquinho pra gente o que é a prótese, porque eu vi tu postando várias coisas, né? O que é... Qual que era o serviço que tu prestava nessa época da faculdade? Nessa época da faculdade, a faculdade de odontologia é uma faculdade que, mesmo você fazendo uma faculdade pública, ela é muito cara. Você tem que ter material de cirurgia, são vários kits, principalmente na UESP, que você tem que bancar tudo. E aí, no momento que eu comecei, que eu vi o Instagram lá de Daniel, eu achei massa, poxa, ele desenha. Eu comecei a desenhar, no começo não ficou muito legal, comecei a desenhar os dentes. E aí eu tentando, ficou massa. Eu comecei a postar, fiz o meu primeiro curso, foi um curso de desenhar sorriso, foi o curso de Deise Prado, foi um curso que na época tinha coisa de auxiliar emergencial, né? Época do outro governo. E aí o valor que eu recebi, eu fui direto no curso, né? Aí o pessoal falava, José, acho que tu deveria ir para um laboratório. E aí eu lembro que eu fui no laboratório, eu estagiava com a dentista, a doutora Cíntia, né? E aí desse estágio eu falei, qual que é o melhor laboratório aqui de Parnaíba, né? Aí o laboratório Arte Ceram. Teve lá o Dr. Assis, que ele me ensinou muita coisa. Assis, Maicon, um abraço aí pra vocês. Que de lá eu aprendi a arte, né, do enceramento diagnóstico. E o que é? Como que funciona? O enceramento diagnóstico, ele é uma habilidade que eu aprendi nessa época e eu utilizo até hoje. Principalmente para venda, para tudo. O que é? Quando você vai fazer um trabalho, um sorriso, alguém, né, ou o dentista faz lá na hora, mas eu não gosto, eu não me sinto... Tem gente que consegue, ótimo, mas eu não me sinto confortável de estar fazendo assim. Eu gosto de fazer uma moldagem,
Dessa moldagem de gesso eu faço uma escultura. Aí dessa escultura eu consigo, na época, né? Eu vendia, eu acho que eu comecei com R$20 o dente, era bem pouco. E aí eu tinha meus pacientes, aí eu comecei a comprar alguns materiais. E aí eu comecei a receber ali alguns pedidos para poder ensinar, né? Ah, me ensina a fazer isso daqui. E aí eu comecei a me espantar, poxa, eu tô aqui no meu segundo período de faculdade, eu nem tinha pagado anatomia dental na faculdade, mas eu já tinha resolvido, na hora que eu percebi que eu ia entrar na odontologia, meio que eu fui adiantando todas as matérias, tudo que eu podia eu já ia estudando antes, principalmente anatomia dental. E aí eu comecei a ter propostas já de pessoas já formadas para poder ensinar. Aí eu fiquei, poxa, acho que eu levo até um pouco de jeito para isso daí, né? E aí, do que eu comecei a estar fazendo essas esculturas, começou a aparecer essa questão de aula, eu comecei a vender para os dentistas, já estava começando a ganhar alguma coisa, depois comecei a cobrar pelas aulas. Aí depois eu ensinava o pessoal na minha casa, né? E sabe que ensinar em casa às vezes não é muito confortável, tem que ajeitar tudo, é sempre um estresse. Aí eu fui economizando, entrou numa época que eu comecei a fazer o meu primeiro curso fora, que aí pela rede social, né? Sempre gostei muito de estar fazendo, mesmo quando minhas coisas estavam feias no início, eu sempre postava. Eu nunca tive problema, não. Até porque é o seguinte, muita gente acha que você tem que estar, principalmente em rede social, né? Às vezes, a pessoa que está ali, ela quer conhecer você. Ela quer ter aquele tipo de intimidade, né? Quer saber de como você começou, até mesmo se o seu começo já não é tão... Tipo assim, eu comecei agora, puxa, eu tô com uma clínica alugada, fazendo ali meus casos, o outro cara começou, já tá com um puta consultório, mas às vezes aquele cara que começou naquela clínica alugada, ali pequeno, as pessoas que estão procurando ele, não estão procurando ele pelo lugar, pelo aquilo tudo, estão procurando aquele profissional porque acompanharam a história dele, confiam no trabalho dele por causa dessa relação de proximidade que a rede social traz pra gente, né? E aí acaba que você acaba agariando muitos pacientes, muito trabalho por essa questão de você estar mostrando realmente quem você é. E não precisa, se você é um cara de uma essência boa, que você trabalha honestamente, sabe, faz cursos e realmente entrega um serviço de qualidade, você começando ali de uma forma mais humilde, você vai estar pau a pau com qualquer clínica. Talvez aquele teu serviço que você coloca é muito melhor do que a maior clínica da cidade, né? Porque aquele paciente que procurou você vai estar dando a vida, o sangue para poder estar atendendo aquela pessoa da melhor forma, né? Diferente do que alguma clínica maior que tem ali 100, 15 pacientes no dia, trocentos, milhares de faturamento, às vezes não consegue dar essa atenção para todos eles, né? Mas voltando à pergunta que você tinha falado do Start, né? Então, eu comecei dessa maneira, fazendo inicialmente diagnóstico para os dentistas e cobrando, né? Coisa que eu aprendi no laboratório, que foi uma grande escola. Acho que o que eu aprendi nesse laboratório estagiando eu nunca aprenderia na faculdade, porque a faculdade é a vertente clínica, né? E eu acredito que todo cirurgião dentista ele tem que saber tanto a parte laboratorial quanto a parte clínica. Porque não dá para você estar passando tudo para outra pessoa fazer. Principalmente se você tem essa odontologia do cuidado. Você tem que saber... Você tem que trabalhar conhecendo cada etapa do processo. Cada etapa você tem que conhecer meticulosamente e se você não faz aquela etapa, ao menos conhecer para você poder opinar. Geralmente, o que eu vejo em muitos colegas, né, que às vezes não conhece nada de laboratório, não sabe como é que funciona o processo seja qualquer tipo de prótese, né? E acaba fazendo de uma maneira que não fica legal e fica culpando o laboratório, sendo que na clínica é que é o início de tudo, né? Para o laboratório correr bem, clinicamente tem que correr bem, né? E quando a pessoa conhece os dois, é muito difícil um trabalho dar errado. É importante que ela conheça tudo, né? Quando eu tava falando aí, uma coisa que me chamou muita atenção foi da questão de
de começar do jeito que pode, né? Só me veio à cabeça a ideia de a história conecta. E aí, tipo assim, eu acho que isso foi muito forte em ti. Eu sempre vi tu postando muito, postando aquilo como tu tava fazendo, e foi cada vez melhorando. E eu acho que as pessoas foram percebendo isso. Afinal, eles foram atrás de ti pra pedir curso. Uhum. E aí, tu começou teu instituto. Como é que foi isso? Pois é, no instituto eu comecei postando muito. Tudo era postando. Hoje eu tirei todas as minhas postagens de encerramento, porque para não confundir os pacientes, né? Mas tudo que você for fazer, você tem que mostrar. Uma coisa que eu falo muito assim, que alguns colegas de sala, né, que estudavam comigo, falavam assim, eu não vou postar tal coisa porque tem alguma pessoa que faz a mesma coisa que eu, faz muito melhor e o meu vai ser inferior ao dele. Aí eu falo, cara, a pessoa que tá te vendo não sabe quem é que faz melhor do que tu. Então, na cabeça daquela pessoa que tá te vendo, tu é o melhor que tem. Então, você tem que se portar dessa maneira, né? Uma vez eu escutei, assim, de muitos dentistas, né? Que conversam assim, né? Tem uma galera que defende o seguinte: na hora que você se forma, você não deve montar consultório. Tem muita gente que fala isso. Eu já penso totalmente o contrário. Tem gente que fala assim, você não deve montar consultório porque você sai da faculdade muito cru, porque você não vai saber como atender um paciente, você não vai saber como fazer um atendimento da melhor forma, ou como eu estava iniciando antes. Eu comecei a ensinar, eu sequer tinha um CRO, entendeu? Até assim, não é muito certo falar isso, mas só que eu fui ter o CRO depois do instituto, que eu comecei a escalar, eu vi que era aquilo dali para mim, e aí eu acelerei lá o curso técnico de prótese, tirei meu CRO e fui fazer. Eu, antes de estar formado como dentista, eu já tinha meu CRO, já pagava o conselho direitinho, entendeu? Aí o que eu vejo é o seguinte: a partir do momento que você tá no meio, você tá no jogo, cara, você tem que focar no que você já faz, você tem que fazer muito bem feito. E para você fazer muito bem feito, você vai ter duas coisas que são basilares, assim, para mim, que são o principal, que são dois pés, assim, do meu trabalho. Entendeu? Que é mostrar que você faz, que aí vem o marketing, e que você tem que... Mesmo que você não tenha uma puta câmera, que você não tem... Cara, faz um story, começa ali com o seu celular, vai fazendo, vai economizando, depois você vai ter câmera, você vai ter luz, você vai ter tudo. Mas só que o principal disso tudo é você estudar. Você fazer muito curso, você... Uma coisa que eu tiro pela odontologia, que uma vez eu escutei, né? Você acabou de se formar, você não deve montar um consultório, você não deve fazer nada disso, porque você não vai saber atender, né, da melhor forma. Eu discordo muito disso, porque você passa uma faculdade inteira atendendo. E outra, você atende na faculdade muito melhor do que você atende em algumas situações, né, depois de formado. Porque na faculdade você vai ter que ter todo o cuidado, você vai ter que ter tudo. Depois de formado, quando você, principalmente os dentistas, né, que trabalham assim em clínica popular, você vai ter aquela gama daquele paciente. Às vezes acontece, né, a situação de... Não são todos os lugares, existem clínicas populares ótimas, né, e éticas, mas infelizmente não são todos os lugares que são assim. E às vezes o dentista vai nessa situação, coloca uma carga imensa de paciente para ele estar trabalhando e não dá o material para trabalhar. Que aí você acaba... Poxa, que tipo de aprendizado você vai tirar no emprego desse? Você não vai tirar aprendizado nenhum. Você aprende quando você pega um paciente, atende da melhor maneira possível, com os melhores materiais, fazendo o melhor tratamento. Em um paciente, você tira muito mais aprendizados que você tivesse atendido 15, 10, 20, 30 pacientes num dia. Entendeu? O cuidado, né, com aquele paciente que você tem é diferente. Exatamente. E isso me chama muita atenção, porque até uma coisa que eu vi hoje no teu Instagram. Tu postando, o paciente estava ali, tu fez tipo um molde, né, e tu colocou nele para mostrar como que ficaria. Exatamente.
Aquilo dali é um procedimento que, como eu falei, eu comecei trabalhando com enceramento diagnóstico, que é justamente esse planejamento, né? O enceramento diagnóstico nada como é de um planejamento. Vamos tirar a analogia. Você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro lá na concessionária. O que o vendedor vai fazer para você? Olha, a gente está bem aqui, um carro da Toyota. Eu gostei desse carro. Poxa, pois entra dentro desse carro, vamos dar uma volta nesse carro, olha para ver se realmente esse carro é para você, vê se a marcha é da forma que você quer, se o freio é da forma que a aceleração é isso que você precisa. E às vezes eu vejo na odontologia que muita gente tira essa parte, né? E às vezes chega depois do trabalho instalado, o paciente, nossa, mas eu acho que esse tamanho não tá legal, eu queria ter feito de outra maneira. Por isso que o meu tratamento com faceta de resina, o que eu faço? Eu faço esse planejamento, antes de triscar uma broca no dente do paciente, uma broca, uma resina, qualquer instrumental, onde tocar no dente do paciente, o que eu faço? Faço a moldagem, levo para casa, faço enceramento diagnóstico, e ele se vê como que ele vai ficar depois do procedimento, que às vezes, eu até estava ontem, né, no atendimento, na hora que ele viu aqui, eu estava mostrando para ele na foto, né, que eu coloco uma televisão, tiro uma foto profissional, mostro para ele, aí ele vê assim, nossa, eu acho que isso aqui não é para, eu acho que isso aqui tá muito pequeno, eu acho que esse planejamento que tá fazendo pela foto tá muito pequeno, não vai ficar muito legal. Agora, a partir do momento que a pessoa se vê com aquilo na boca, é algo totalmente diferente. E não é só questão de venda, de tudo, até porque melhora muito a venda, né, do tratamento, né? Mas não é questão, eu nem gosto muito dessa palavra em odontologia, em venda, né? Porque eu acredito que o dentista, ele é um cuidador, né? Ele não é um vendedor, ele não é um orçamentista, ele é nada. O dentista é um cuidador, né? E é assim que a gente tem que se portar com os nossos pacientes, na posição do cuidado. Porque é dessa maneira do cuidado que a gente consegue, né, galgar degraus nessa odontologia que a cada dia que passa tem milhares de profissionais saindo no mercado, clínica fazendo promoção, né, que clínica não pode fazer promoção, né, mas clínicas fazendo promoções à torta e à direita, essa briga assim por paciente. E quando você assume essa posição de cuidador, né, de poxa, fiz o clareamento, senti uma dorzinha, poxa, me liga, vai no consultório amanhã, vê como é que é, entendeu? A partir do momento que o dentista assume essa posição do cuidador, aí que eles têm essa diferença entre os demais. E para você ter essa posição do cuidador, você não precisa ter anos de formado. Às vezes o recém-formado, ele vai fazer um trabalho, dependendo do estudo dele e do quanto que ele quer, né, a odontologia para ele, muito melhor do que o cara que tem anos de formação. Ou aquele cara de anos de formação que, nossa, deu esse estralo na cabeça dele, vai fazer um trabalho bem melhor do que o recém-formado e vice-versa, né? É muito do estalo. Eu vi isso numa palestra, né? E era uma coisa que eu já tinha para dentro de mim, né? Mas quando eu vi que o dentista, ele não é um vendedor, ele é um cuidador, né? Dessa maneira abriu a minha mente e acho que é essa postura que eu sigo tanto como professor quanto como profissional da saúde mesmo. Parece que é muito da intenção, né? Tipo assim, acho que não deve gastar muito, né? Tu deve saber falar melhor que eu, mais de material, mas eu acho que é mais o cuidado e o pensamento de, tá, meu paciente tá querendo o dente de tal forma. Deixa eu mostrar pra ele se vai ficar legal. Não é nem tu dizer, isso aqui não vai ficar bom, e impor sobre ele algo. Mas deixar ele ter a própria percepção e mostrar pra ele algo antes do trabalho ser feito, porque isso mostra que, tipo, tá preocupado não só com vender, mas aquilo de verdade com o que tu falou, com cuidar. Isso faz muito sentido. E hoje tu trabalha com o quê? Hoje, eu sou especializando de implante, né? Tô concluindo minha pós de implante, mas especializando de implante. Vou deixar para fazer meus implantes ao fim da restauração da especialização. Hoje eu trabalho com restaurações, mas não é qualquer tipo de restauração. Isso que eu sempre falo com meus pacientes, né? E muitas vezes os profissionais, eles... Assim, respondendo assim, eu trabalho com restauração, com as facetas de resina e com toda a odontologia de clínica geral, né? Tudo que o paciente precisar, a gente está ali para poder, ao menos, fazer o início, né?
Não trabalho assim com os canais, mas só que apareceu para mim, eu tiro a dor e chamo um especialista para cuidar de toda essa parte que cabe ao especialista, né? Em relação às restaurações, como eu tinha falado, o que eu trabalho, 90% do meu trabalho são de restaurações. E muitos dos dentistas que eu vejo, eles falam assim, mas é só uma restauração, ou a obturação, né? Como muitos falam, né? E aí, as pessoas se esquecem que a restauração, ela evita um canal, a restauração, ela evita um implante, a restauração, principalmente a restauração estética, a pessoa não vai poder sorrir, a pessoa vai ter vários malefícios ali na vida dela, né? E a restauração, ela é a parte, na meu ver, assim, uma das partes mais importantes da odontologia. E a restauração, principalmente as restaurações de resina composta, elas têm que ser levadas muito a sério, sabe? Pelo menos as restaurações que eu faço, elas são levadas muito a sério. Eu realmente perco tempo com controle de umidade, que é o que eu falo lá, sempre coloco para os pacientes entenderem, né? Porque a gente tem que sempre colocar uma linguagem que a pessoa leiga, né, em odontologia, consiga entender. Porque vamos supor, você vai fazer ali uma restauração, principalmente no dente lá de trás, e for aquela restauração com algodãozinho, invariavelmente o paciente vai passar a língua ali. E no momento que existem artigos, né, que falam que no momento que você contamina aquela região com saliva, você perde até 90% da capacidade adesiva. Então, realmente, para você ter um trabalho que dura, um trabalho que realmente vai colar, você tem que estar utilizando de materiais bons. Para estar utilizando materiais bons, você tem que usar o protocolo correto. E você tem que fazer esse controle de umidade. Controle de umidade é isolamento absoluto. Não existe restauração em dente posterior bem feita sem isolamento absoluto. Se não dá para isolar, aquela velho clichê em odontologia, né? Não dá para isolar, não dá para restaurar. Em restaurações anteriores, até pela localização, né, você consegue ali ter um maior controle e até que dá certo, né? Não precisa ser tão radical assim, mas em dente posterior, principalmente em cáries mais profunda, você vai ter esse problema. E resina mal feita é o amálgama branco, né? Que às vezes eu até vejo assim alguns colegas falando, mas como assim que você não utiliza amálgama? Cara, amálgama é para ser proibido até de vender, entendeu? A amálgama é proibido de vender em dental. Na minha opinião, tem que ser proibido de vender em dental. José, é por causa do mercúrio? Não é por causa do mercúrio. Que tem uma questão da odontologia biológica, né? Que diz que o mercúrio vai causar vários malefícios. Não é por causa de mercúrio, que existem estudos que a liberação de mercúrio pelo amálgama é praticamente zero. Mas o amálgama ele é uma bomba relógio. Não importa o tamanho do amálgama, o amálgama vai destruir seu dente. Porque do amálgama, ele é muito mais duro, porque existe um estudo que é sobre a biocompatibilidade, né, dos materiais. A resina ela se assemelha muito com a dentina e a cerâmica ela se assemelha muito ao esmalte. E a dentina ela vai fazer ela vai fazer o papel da JAD, né, da JAD, que é a junção amelo-dentinária. No momento que vai vir a força mastigatória, a dentina, que aí vai ser a resina composta, ela vai espalhar aquela força. O amálgama já não. O amálgama, por ser um metal, imagina um metal. E o amálgama, ele não existe nenhum processo adesivo para colocar o amálgama. O amálgama, ele fica na boca do paciente por retenção mecânica. O que é isso? É feito uma caixa, um preparo no formato de uma caixa, em uma caixa de uma forma que aquele material não consegue sair. Ele realmente fica preso, ele fica solto dentro da boca. O amálgama é uma restauração solta dentro da boca, porque não tem nada segurando aquela restauração. Não é como a restauração que você vai ter adesivos padrão ouro, como o Clearfiel, que você vai ter a molécula do MDP, que vai ter uma interação com o cálcio e vai ser muito mais durável e mais saudável essa restauração em boca. O amálgama ele vai destruir. Porque, primeiro, vai vir a carga mastigatória, não vai ter nenhuma transferência, vai transferir toda a força mastigatória para o dente. E quem é que ganha? Um metal
ou uma estrutura orgânica? Quem vai ganhar é o metal. E o metal ele vai causar essas trincas. E nessas trincas vai embora cúspide, dependendo da trinca. Vai embora até um canal. Se você uma trinca longitudinal bem no meio do dente, vai ter infiltração bacteriana, chegou na polpa, adeus. Aí muita gente fala assim, é impossível quebrar o dente comendo pão. Eu falo, nossa, é totalmente possível. Porque imagina, a pessoa fez uma restauração de amálgama com 18 anos de idade. Aí hoje ela tem 50. Ela passou todos esses anos recebendo carga mastigatória, todos esses anos recebendo ali aquelas pancadas, né, da vida. Vai chegar uma hora que não tem mais estrutura. Aí o pão vai ser só aquele empurrão. E aí acabou. Não tem mais o que fazer. Aí quebra mesmo, né? Aí o paciente chega... Muitas vezes as pessoas até desdenham, né? Quebrou comendo pão, impossível. Não, realmente quebra-se comendo pão. Porque é dessa maneira que acontece, né? Esse amálgama que tu falou aqui, que me chamou muita atenção, ele é um material mais barato que os outros? É uma restauração que era utilizada anteriormente à resina composta. É aquelas restaurações pretas. Tem muita gente, tem aquelas restaurações pretinhas. Aí são as restaurações de amálgama. Não existe indicação mais para a restauração de amálgama. Todas elas, todo paciente que chega no consultório com amálgama eu troco. Eu indico e mostro por A mais B. José, é achismo. Não é achismo. Tem milhares de artigos científicos. Eu posso muito bem embasar se, por acaso, eu for fazer essa retirada de algum outro profissional e esse profissional falar assim, não, você está errado. Não, tá bem aqui. A gente consegue elencar. Tem muita literatura a respeito disso. Tá? Dá pra gente elencar vários artigos, mais de 10, 30, 40 artigos falando exatamente o que eu tô falando agora, né? Eu vi que tu trabalha também com resina direta e indireta, né? Uhum. Eu achei interessante porque, tipo assim, às vezes deve ser realmente desconfortável pro paciente ficar fazendo ali na hora. Isso. É isso mesmo, a resina direta e indireta? Sim, o processo de facetas de resina, ele tem duas vertentes. Uma é melhor do que a outra? Cara, depende. Tipo assim, se o cirurgião dentista foi muito bom com a faceta de direta, hoje em dia eu faço as duas, né? Modesta parte, eu consigo entregar um excelente trabalho nas duas modalidades. Mas, no início, eu escolhi trabalhar somente com a resina indireta porque eu trabalhava alugando sala, né? Então eu não podia me alongar. Qual que é o maior problema da resina direta? É a questão de tempo. Você realmente precisa de tempo para fazer aquilo na boca do paciente. E já com a experiência, né, de alguns pacientes, tipo, atendi paciente com hipersensibilidade. Como é que essa pessoa vai passar 6 horas de boca aberta? Tive paciente com um problema de ATM. Como é que essa pessoa vai ficar esse tanto de horário de boca aberta? É praticamente impossível, é muito desconfortável. Entendeu? Mas aí, a resina indireta, ela é melhor do que a direta? Cara, as duas se equivalem. As duas se equivalem. Vai muito do que a pessoa se sente confortável em fazer. Eu gosto muito da resina indireta porque eu tenho mais tempo para produzir, que eu produzo ela fora da boca, né, em ambiente extra consultório. E eu consigo colocar detalhes, né, coisas que... o mesmo detalhe que tu faz em direto, consegue fazer direto? Consigo, só que, vamos supor, em direto eu tô em casa, tô fazendo, eu tô tocando uma música ali no fone de ouvido, eu posso parar para tomar um café, tomar uma água, voltar de novo a fazer... Na indireta, não. São das 8 às 12, com o paciente ali. Ou dependendo, você pode dar até um descanso, né? Para poder a pessoa almoçar, né? Às vezes você faz ali 2 dentes, deixa para fazer os outros 2 de tarde. Mas na técnica indireta, você demanda muito tempo ali. E se você tem algum problema nas costas, já fica ruim para você. Você vai sentir dores. Se o paciente não quer passar aquele tempo, né? A resina indireta já seria uma opção para você dar para ele, entendeu? Mas assim, tem alguns casos que eu acho que de fazer em boca é melhor, tipo as restaurações estéticas, né? Nem tudo é faceta de resina. Às vezes o paciente precisa até de restauração estética que vai só da metade do dente para baixo, então não chega a ser uma faceta que cobre todo o dente. Então vai muito do que o dentista está planejando. Se ele quis fazer a indireta, ele tem que operar muito bem naquela técnica. Se ele vai fazer direto, tem que operar muito bem naquela técnica. Isso é treinamento, é estudo, planejamento, entendeu? Nenhuma técnica é melhor do que a outra.
Lógico, se o dentista ele tem muito mais prática em fazer direto, a indireta vai ser uma novidade. Então ele vai ter melhor resultado na direta. O paciente dele vai se sentir mais satisfeito naquela técnica. E vice-versa, né? Depende muito do treinamento, né? De cada profissional. Parece que tudo volta muito pro esse cuidado que tu falou com o paciente. Eu acho que é muito perceptível. Tanto aqui tu falando, tanto no teu Instagram acompanhando. Eu acho que qualquer pessoa que entra dá pra perceber muito bem que tu tem todo um cuidado em planejar isso pras pessoas. E eu acho que a odontologia, nesse quesito, com todo esse cuidado, realmente transforma a vida do paciente. Eu acho que uma pessoa que chega com um sorriso que ela não gosta tanto, e o cuidado, eu acho que ele vai além do que tu tá fazendo, mas do que tu tá... a intenção que tu tá colocando. Me parece que tu tem muito respeito pela pessoa que tu tá tratando, em como aquela faceta, aquela resina, independente do que for, vai impactar na vida da pessoa. O que tu percebe nos teus pacientes, assim? Eu vejo assim... A gente que trabalha com essa parte estética, a gente tem que ter a nossa valorização, entendeu? Você fala assim, o dentista ganha pouco, não é só porque... Tipo assim, qualquer área da odontologia que você tivesse cuidado, a odontologia é uma área linda, certo? Eu falo da minha área, eu não estou fazendo detrimento às outras áreas da saúde, porque eu vivo do que eu faço. Então eu só posso falar do que eu faço. Eu assim, mas... vai ter a psicologia. Se eu fosse psicólogo nesse momento, eu ia estar falando. A psicologia é a parte mais importante de tudo. Se eu fosse médico, seria isso. Se eu fosse fisioterapeuta, seria isso. Eu falo do que eu vivo 24 horas por dia, do que eu faço para viver. A odontologia, ela é uma área muito próspera, né? E ao contrário do que muitas pessoas, né, estão falando hoje em dia, de que... José, mas tu vê que tem... dentista que faz Uber, que tem aquilo tudo, cara, vai ter qualquer profissão que você for fazer, né? Se você não tiver aquele olhar, aquele amor pelo que você está fazendo, você não vai prosperar. Vai ser muito difícil você, dependendo, né, do local, né? Um dentista passar a vida toda, né, trabalhando assim em um local que não vai valorizar ele, e ele ficar esperando aquela valorização externa e ele não tomar ali nenhuma atitude para poder dar certo, muito difícil ele vai sair daquilo dali, né? E a odontologia é uma área muito linda, principalmente para quem tem esse cuidado. O paciente que vai e se sente cuidado naquele momento, ele volta, ele chama a mãe, ele chama o pai, e esse papo de que tá saturado, a odontologia não vale a pena fazer, e tudo isso vai pro lago abaixo. Você vai crescendo as suas cartelas de paciente e você vai fazendo ali o seu nome, né? E a questão do cuidado é o seguinte, a gente tem que ter muito respeito também pelo investimento que o paciente está fazendo, né? Nisso que eu digo, você tem... A gente não lógico, eu não... Por conselho, né? A gente não pode estar falando, profissional de saúde nenhum pode estar entrando em mérito de valores, né? De procedimento que é proibido, né? Por resoluções de CRO. Mas você se valorizando, cobrando aquilo que você vale a pena para você, e a partir do momento que o paciente paga aquilo dali, você tem que ter um zelo pelo aquele investimento, porque principalmente em paciente de prótese que eu já presenciei, né? Às vezes, aquele cara que chegou ali querendo fazer aquela prótese, guardou dinheiro durante um ano inteiro para estar realizando aquele sonho com você. Às vezes é um sonho de uma vida que a pessoa está depositando ali na tua mão e, tipo... Como que você vai tratar aquilo dali? Tu vai tratar de um caso que se resolve em... vim aqui 1 hora, fiz, pronto. Fiz aqui, próximo. É assim que você vai tratar aquela pessoa que sonhou com aquele tratamento anos e anos? Você vai tratar como se fosse, é somente um valor X entrando e isso vai fazer eu bater uma meta no final do mês. Não, é aquela pessoa que tá daquela maneira que se ela não ficou legal, poxa, resolva o que é. Não deu nada, poxa, refaça. Faça aquilo dali até o momento que aquela pessoa faça valer o que ela investiu, né? Porque é muito sagrado, assim, o que você tá fazendo ali, né? Principalmente nessas... Tipo assim, não digo principalmente, né? Eu falo porque eu faço disso pra viver, né? A gente tem que ter essa consciência do que
para não se entregar às mentalidades, né, mercadológicas, né, de receita, né? Você não pode ficar olhando somente um gráfico. Para aquele gráfico, tá? Aquela receita entrar foi porque pessoas entraram ali e confiaram em você, entendeu? Cada real que entra ali no mundo da odontologia tem uma história por trás que acho que o dentista / cuidador, né? Ele não pode deixar de levar em consideração. Eu imagino que deve ser exatamente isso que tu tá falando, porque, tipo assim, uma pessoa chega no consultório, sei lá, com o dente quebrado. Eu já quebrei, tipo, 2 dentes da frente numa queda. Tu tá indo ali, não é só se o dentista trata a pessoa como só sendo um dente. Você vai arrumar um dente. Não é. Esse dente quebrado ou esse dente arrumado, digamos assim, vai melhorar a vida da pessoa. Ela vai se sentir mais feliz em sorrir. É algo que eu evitava sorrir quando eu tava com o meu dente quebrado. Eu fiquei, tipo, 1 mês e pouco. Então, tipo assim, realmente muda vidas. Porque a pessoa, como tu falou, às vezes a pessoa economiza a vida inteira. É um sonho de uma vida inteira. É 1 ano economizando pra fazer algo. E aí, tipo assim, quando ela chega ali, se você não tem um cuidado desse, talvez o paciente vá uma vez, mas ele não volta. Exatamente. Né? Por isso que eu digo, você que tá iniciando Eu também já iniciei, formei agora ano passado, né, 2024, estamos aqui em 2025. Cara, tá iniciando. Primeiro investimento que você tem que fazer. Começa a ter seus pacientes. Começa a alugar horários, vai trabalhar dessa maneira. É a melhor maneira de você trabalhar. Eu vou trabalhar para fulano, porcentagem, tudo, vou trabalhar por plano. Cara, o paciente de plano, o paciente dessas outras clínicas, é paciente de lá. Ele não vai ser seu, entendeu? E também, às vezes, pode ocorrer de paciente de plano acabar virando seu, mas, poxa, às vezes o paciente de plano, ele tá ali acostumado a tá pagando muito pouco naquele trabalho. Talvez na hora que você começar a se valorizar e colocar aquele preço, aquele paciente ele não vai ser seu. Entendeu? Então, eu acredito o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você se forma em odontologia, procurar, se você não trabalha em um lugar que te valorize profissionalmente, que você enxergue ali um crescimento, né? Como eu falei assim, mas tem as exceções, né? Você vá por conta própria que você vai dar bem, vai dar bom. E tem que investir também em material fotográfico. Para você ver isso daí que você falou, eu quebrei 2 dentes da frente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu fiz o planejamento, né? Eu faço as fotos profissionais, jogo tudo numa televisão e falo. E na foto, às vezes, cara, nem tudo é faceta de resina. Às vezes com 2 dentes, 2 dentes da frente feitos, você mudou todo o sorriso. 2 dentes da frente é um clareamento, pronto. Muito melhor do que faceta, tá ali o dente natural. Entendeu? Se o paciente vai e fala assim, eu realmente quero a faceta, né? A gente conversa se realmente for o pedido dele, a gente realiza o procedimento, realiza a vontade dele da melhor maneira, da forma mais ética possível. Mas, principalmente, o profissional que está iniciando tem que investir em cursos de fotografia, tem que investir em como que ele vai se comunicar com o paciente. Venda. Cara, venda é o seguinte, você tendo todo esse cuidado, a venda já sai no automático. Você não precisa estar vendo técnica de hipnose, técnica de não sei o quê, essas coisas muito absurdas, não tem necessidade. É cuidado. Você tendo cuidado, você pode colocar o seu preço que vai dar certo. Agora basta ter cuidado. Não precisa de coisas mirabolantes para você tá vendendo, você tá fazendo o seu trabalho, não. Trabalho bem feito já é metade do tempo, né? Isso. Já se vai resolvendo ali. José, eu queria que tu me falasse um negócio. Se tu pudesse deixar uma mensagem pro José de 5 anos atrás, que começou toda essa trajetória, entrar na faculdade, não saber se ia, qual curso que ia, todo o projeto, todo o trajeto que tu fez, o que tu diria pra ti mesmo? Cara, seria o seguinte, mantenha-se motivado o tempo todo. Todo o tempo que você vai trabalhando, você sempre vai ver um cara que faz melhor do que você, um profissional que faz melhor que você. Você vai ver alguém que já vai começar em outro patamar que você. E a coisa é o seguinte, a única coisa real dessa vida é a morte. A única certeza que você tem é a morte. Não tem
essa questão de tristeza e nem de alegria. Tudo isso são coisas que o teu cérebro produz. Nada disso é real. Você tem que ter muito nisso em mente, que você tem que se manter sempre motivado, sempre se acordar cedo, fazer o que é melhor para aquela pessoa e nunca desistir, sempre manter e trabalhando da melhor maneira. Foi isso que eu sempre segui desde o início, é o meu mantra assim, até hoje, que é sempre se manter mentalidade positiva, se manter motivado e nunca se deixar, né, cair, que ninguém é de ferro, todo mundo cai, né? Ninguém não se pode deixar cair nas armadilhas da mente, né? E é isso, sempre se manter motivado e pra frente o tempo todo. Pô, que bacana. José, muito obrigado por ter aparecido aqui, o nosso primeiro episódio. Foi um prazer, foi uma conversa muito boa e eu acho que deu pra quem tá assistindo de casa aprender um pouco de cada coisa. Aprender um pouco sobre odontologia, um pouco sobre marketing, um pouco sobre posicionamento de carreira, né? E eu queria agradecer quem assistiu até aqui. O GV Podcast tá começando e a gente não vai parar. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal, deixa um like. Tchau, tchau.